E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar das propriedades da adição. Se você tem dúvida em alguma dessas propriedades, vem comigo. Então vamos lá. A nossa primeira propriedade é a propriedade comutativa da adição. Ela funciona desse jeito. Imagina que a gente vai somar 34 com 53. Vou colocar essa soma aqui. Eu posso fazer essa adição usando o algoritmo da adição. Se você ainda não viu a aula de algoritmo da adição, dá uma olhada na nossa playlist. Vou montar aqui o nosso algoritmo e fazer essa conta. Somando esses dois números, a gente tem 4 mais 3, que dá 7, e 3 mais 5, que dá 8. Então o resultado é 87, ok? Agora vamos pensar o que acontece se a gente trocar a posição desses dois números. Ao invés de eu somar 34 com 53, eu vou fazer o contrário. Eu vou somar 53 com 34. Vou escrever aqui. De novo, eu vou fazer a conta usando o algoritmo da adição, ok? Somando esses dois números, a gente tem 3 com 4, que dá 7, e 5 com 3, que dá 8. Percebam que a gente tem exatamente o mesmo resultado. Então aqui, na hora que eu somei, também deu 87, ok? O que isso está querendo dizer pra gente? Essa é a nossa propriedade comutativa. Não importa a posição das parcelas. O resultado, a soma, vai ser sempre a mesma, ok? Então essa é a nossa propriedade comutativa. Então, o que ela diz? A ordem das parcelas não altera a soma, ok? Então, nessa propriedade, o que a gente pode fazer é trocar a ordem das parcelas de uma adição do jeito que a gente preferir, do jeito que fica mais fácil de fazer a conta, e essa ordem não vai alterar o nosso resultado, ok? Tanto faz eu somar 34 com 53 ou somar 53 com 34. O resultado vai ser sempre o mesmo, ok? A nossa próxima propriedade é a propriedade associativa. Agora vamos imaginar que a gente tem uma adição com 3 parcelas, ok? Pode ter com mais, mas eu vou falar um exemplo com 3 parcelas, ok? Então vamos pensar em alguns números. 18, 32 e 43, ok? Vamos pensar as formas como a gente pode fazer essa adição. Vamos pensar em 3 formas diferentes, ok? Na primeira, eu vou somar primeiro, antes de tudo, o 18 com o 32. Aqui, fazendo essa soma, a gente tem 18 mais 32, que dá 8 com 2, 10, foi uma dezena, e 3, 4, 5, 50, ok? Agora a gente faz a soma do 50 com 43. 0 mais 3, 3, 5 mais 4, 9. Então o resultado deu 93. Agora vamos pensar um outro jeito de fazer essa conta. 18 mais 32 mais 43. Agora eu quero somar primeiro, antes de tudo, o 32 com 43. Então eu vou fazer primeiro essa conta. 32 mais 43, 2 com 3 dá 5, 3 com 4 dá 7. E agora eu vou somar esse resultado com 18. 75 mais 18. 5 com 8 dá 13. Foi 1. 7, 8, 9. 93. Deu 93 de novo, ó. E agora vamos pensar mais um jeito de fazer essa conta. Vou escrever ela aqui. Agora eu vou usar a propriedade comutativa e vou trocar de posição o 43 e o 32, ok? A gente já viu que isso não vai alterar o resultado. Então, 18 mais 43 mais 32. E eu vou somar primeiro o 18 com 43, certo? Tudo bem? Vou fazer essa soma e depois eu somo o resultado com 32. Então, 18
mais 43. 8 com 3 dá 11. E 4 com 1, 5 com 1, 6. 61, ok? Agora eu vou somar o 61 com o 32, ok? 61 mais 32. 1 com 2 dá 3, 6 com 3 dá 9. Também deu 93, ok? Então, eu somei esses três números, essas três parcelas, de diferentes formas, ok? Fazendo em cada caso uma conta primeiro e o resultado foi sempre o mesmo. Essa é a nossa propriedade associativa, ok? Então, a propriedade associativa, ela diz que a gente pode associar as parcelas de diferentes formas e a gente vai obter sempre o mesmo resultado, ok? Não importa qual associação a gente faça, o nosso resultado vai ser sempre o mesmo. Então, essa é a nossa propriedade associativa. A gente pode associar as parcelas de diferentes formas sem alterar o resultado, sem alterar a soma, ok? Então, eu posso somar a primeira com a segunda parcela primeiro e depois somar a terceira, ou eu posso somar a segunda e a terceira parcela primeiro e depois somar a primeira, ou ainda eu posso somar a primeira com a terceira parcela e depois somar a segunda parcela. Isso vale para uma conta de adição de qualquer quantidade de parcelas. Então, se eu tiver 4 parcelas, 5 parcelas, 6 parcelas, eu posso fazer a mesma coisa. Agora, só observa essas três formas de calcular. Qual delas é mais fácil? Vocês vão responder essa daqui, né? Porque o 18 com 32, ele dá um número redondo, que é 50. E é por isso que essa propriedade, ela é importante a gente saber, a gente conhecer, porque ela ajuda a gente a facilitar os nossos cálculos. Então, eu tenho 3 números para somar e eu sei que se eu somar esse com esse primeiro, a gente vai ter um resultado redondo, mais fácil de calcular, ok? Mais fácil de continuar a conta. Então, eu vou optar por esse daqui, ok? E a nossa última propriedade é o elemento neutro, é a existência de um elemento neutro da adição. O que é elemento neutro? É aquele elemento que não faz nada, ok? Na hora que a gente vai fazer uma adição, a gente pode colocar ele adicionado ali, que não vai alterar em nada. Que elemento que é esse? Exatamente esse aí que vocês pensaram, o zero. Porque se eu somar alguma coisa com zero, qualquer número com zero, a gente vai obter o mesmo número, a gente não vai alterar esse número. Então, se eu pegar, por exemplo, o 78 e somar com zero, isso daqui vai dar 78, ok? O zero, ele não fez nada, por isso que ele é o nosso elemento neutro. Da mesma forma, eu posso somar do contrário, né? A gente viu que a propriedade comutativa é válida. Então, 0 mais 78 igual a 78, ok? Então, o zero é o nosso elemento neutro da adição, porque toda vez que eu somar zero, eu não estou alterando o resultado, ok? Certo? Então, vou escrever aqui. Então, o nosso zero é o elemento neutro da adição, pois quando a gente soma zero a qualquer número, a gente não altera esse número, ok? A gente não vai mudar ele, certo? Nosso resultado vai ser sempre o próprio número que a gente está somando com zero. E essa é a nossa última propriedade. Além dessas 3 propriedades que a gente viu, existem algumas outras propriedades também da adição, que é o fechamento, que ela existe quando a gente está falando de algum conjunto numérico. Então, por exemplo, se a gente está falando do conjunto dos números naturais, a gente tem o fechamento, que é a adição ser fechada dentro desse conjunto. Ou seja, se eu somar 2 números naturais, o nosso resultado vai ser sempre um número natural, ok? Essa propriedade a gente só fala quando a gente está falando de algum conjunto numérico, dos naturais, dos inteiros, ok? Além dessa propriedade, a gente tem a propriedade do elemento oposto, que eu vou falar dela para vocês quando a gente estiver falando de operação de adição com números inteiros, ok? Não vou falar agora, porque eu estou pensando só nos naturais,
Mas quando a gente estiver falando de números inteiros, eu falo dessa propriedade para vocês, ok? E relembro essas outras. Então essa foi a nossa aula sobre as propriedades da adição. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo aquele assunto que está quebrando a sua cabeça. E lembre-se, a gente tá junto!